Pincéis no design de parede. Esta é a live que eu vou falar sobre todos eles, todos os pincéis que eu uso no design de parede. Como eu utilizo, como eu limpo, como a gente pode dar vários acabamentos com diferentes pincéis e também, às vezes, a gente aproveita o mesmo pincel para várias coisas, porque aí economiza um pouquinho aí no seu bolso. Bem-vindo a essa live, eu me chamo Rodrigo Pontes, o seu super, hiper, mega trifacilitador no design de parede. Bem-vinda, bem-vinda, porque aqui a gente tem muita arte, muita cor e, claro, aonde tem parede, a gente está. O que a gente quer fazer dessas paredes do mundo de meu Deus, lugares melhores para se olhar, admirar e, claro, fazer parte da nossa casa. Fazer parte do nosso lar, aonde a gente vive. Muito, 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 muito importante isso. Saber que o lugar que a gente vive também tem que ser o lugar que tem a nossa cara, a nossa personalidade. E para isso, eu estou aqui. Estou aqui para te ajudar. E eu já quero falar para você, logo de início, logo de cara, a importância dos pincéis. Ter um pincel de qualidade, isso faz diferença no resultado do seu design de parede. Não adianta você querer comprar aquele pincelzinho bem baratinho, ou aquele pincel que já está todo guenzo, aquele pincel que já está todo duro. Ah, eu já tenho esse pincel, vou aproveitar. Dependendo, olha como eu sou bonzinho. Dependendo do pincel e dependendo do que você quer fazer de acabamento, eu posso te dizer que às vezes ele até pode ser aquele truque na manga. Mas, na maioria das vezes, você deixa esse pincel ali no canto, na caixinha, no seu estojo, para que quando for precisar. Porque geralmente a gente usa mais esses pincéis macios, esses pincéis mais molinhos. Porque o nosso trabalho é um trabalho de acabamento, um trabalho delicado, um trabalho que a gente requer muitas vezes traços mais firmes, traços mais seguros. Então, eu quero te mostrar aqui todos esses pincéis que eu uso, que tá no meu dia a dia. Você vai ver que, ó, até que esse daqui até que tá mais ou menos. Mas tem uns pincéis que já estão bem usados, bem gastos. Aí você vai saber que realmente são os pincéis que eu uso no meu dia a dia, tá? E aí eu quero destacar entre vários desses daqui, eu quero destacar as trinchas, que são essas mais chatinhas e maiores, tá vendo? Ó, então tem até uma outra aqui, ó. E tem inúmeras trinchas. Eu já tive uma trincha bem largona, ela tinha uns 12 a 15 centímetros, eu não lembro quantas polegadas ela tinha. E aí eu usei tanto que acabou. Preciso até comprar outra. Aí, aqui são as trinchas, vou te falar um pouco dos tipos de pincéis, né? Alguns deles. Esses são os redondos, ó. Tá vendo? Esses são os redondos. Ah, e são esses pincéis. Criatura. Você que é do design de parede, você precisa ter esses pincéis aqui, ó. E hoje eu vou te ensinar nesta live como usar esses pincéis. Por quê? Porque esses pincéis salvam a minha vida. Principalmente quando eu quero dar acabamento. Isso eu vou falar depois. E eu tenho esses aqui também, ó. Esses pincéis, que são pincéis mais comuns, que vocês já estão mais acostumados a ver. São pincéis chatos, tá vendo? Olha, esse, vou colocar aqui no preto, que aí fica mais, ó, esse daqui. Você vê que são pincéis que realmente eu uso no meu dia a dia. E aí, eu quero te explicar que esses pincéis, eles são os mais adequados para o design de parede. Por quê? Como eu já disse no início, são pincéis que precisam ser usados para acabamento.
Então, tem outros pincéis que a gente usa, tem outros pincéis que a gente tem no mercado, tem vários modelos, vários tamanhos, mas muitas vezes não são pincéis que nos dão resultados esperados, ou pelo menos aqueles resultados que eu espero que você tenha aí no seu design de parede. A gente tem que ter um acabamento impecável. Impecável. Não adianta fazer, porque eu quero fazer rústico, né? Não é rústico, né? Rústico é diferente de mal feito. E eu vou fazer uma live sobre isso, porque eu tenho histórias para contar sobre isso. Então, assim, fica atenta e tenta sempre ter essa noção do que é rústico e do que é mal feito. Não fique com preguiça. Vamos fazer um negócio direito, tá bom? E aí, eu quero te falar sobre esses pincéis hoje, por quê? Porque eu quero que você realmente tenha resultados satisfatórios no seu design de parede. Eu quero que você chegue e arrasa, no bom sentido. Eu quero que você arrase em todos os cantos que você atuar aí na sua casa e também para aqueles que gostarem e também pedirem para você fazer na casa de alguém. E aí, olha uma ideia que eu tive. Você pode até fazer, sabe o quê? Dar de presente para alguém um design de parede. Porque aí você já vai treinando, sabe? E aí depois, olha, no aniversário você dá um pedacinho de parede, você vai, vou pintar aqui, não sei o quê. E aí você já vai treinando, porque a gente tem possibilidades para cada vez mais exercitar, treinar. E depois você vai estar, rapidex. E claro, com esses pincéis que eu estou te falando hoje, olha, eu tô igual um macaco gordo, tô quebrando um galho, mas um galho para você, criatura, que olha, você nem pense de perder um pedacinho de tudo que eu vou te falar aqui, porque, olha, tudo que eu vou te falar desses pincéis, porque assim, tem vários outros pincéis que a gente pode usar, tá bom? Tem o chanfrado, tem pincel de filete, tem outros tipos de pincéis que, se você quiser que eu fale sobre eles, deixa aqui no comentário, fala, olha, eu quero que você fale sobre os outros pincéis também, porque assim, 1 hora é pouco pra gente falar de tudo, e aí eu quero falar primeiro desses que, pra mim, eu recomendo que você use. Por quê? Porque são essenciais e são os que eu uso todo design de parede que eu faço, tá? Aqui a gente tem o nosso simulador de parede. Esse simulador realmente ele tem a tinta de parede. O que eu fiz aqui? Que eu não vou ficar pintando a parede aqui de casa, né? Porque imagina, cada live eu pintar uma parede. Não vai dar conta, eu não vou dar conta. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei um papel, pode ser peso 40, papel craft, qualquer tipo de papel que seja mais durinho, que seja grande. E aí eu pintei com tinta de parede. Aqui no caso eu estou com acabamento fosco, tá? Tinta branca fosca. E aí eu usei aqui para dar esse efeito de parede. E aí sim eu tenho a mesma textura da parede. Tenho, claro que aqui é uma parede como se fosse uma parede lisinha, uma parede bem lisinha. Aqui eu estou dando esse acabamento para quê? Mas é porque aqui em casa a parede de outro jeito, você está fazendo papel é mais fácil. Não, por isso que eu estou usando a tinta de parede aqui como base, para eu ter o mais próximo possível do resultado que você vai ter aí na sua casa, tá? Porque aqui eu tenho a parede, ó, então aqui eu tenho essa textura da tinta me é favorável para eu mostrar o que dá certo, o que não dá certo na parede, e quando você for fazer, você já tem uma amostra aqui que eu estou fazendo especialmente para você, tá bom? Aqui a gente tem uma parede branca, né, no nosso simulador, e nessa parede branca, muitas vezes, a gente tem aquele medo, né, o famoso medo da folha branca. Aqui no nosso caso, a nossa folha é a parede. Então, quantas vezes você teve esse medo
da parede branca. Meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? O que eu vou fazer? Seus problemas acabaram. Rodrigo Pontes está aqui. E eu estou aqui para isso, para a gente vencer esse medo junto e você, criatura, tomar vergonha nessa cara sua e você começar a pintar, tá bom? Porque com esses pincéis você vai pintar, eu tenho certeza. Tá? E aí, ó, eu quero fazer o que com você? Eu quero te mostrar que esta parede branca do jeito que está, eu vou simular uma pintura e aí eu vou usar pincéis diferentes e cores diferentes. Eu escolhi aqui o vermelho, eu coloquei num potinho porque fica mais fácil. Aqui eu tenho preto e eu tenho verde. Esse verdinho que eu gosto. O que eu vou fazer? Aqui, como eu já fiz uma live ensinando a riscar, ensinando a fazer toda a questão de projeto, que a gente tem que riscar com o giz, riscar depois com o lápis, ou se você quiser fazer com a posca, você também pode usar todas essas técnicas para você riscar a sua parede. Então, vai lá na live que eu falei sobre isso, que aí você sabe todos os detalhes, mínimos detalhes, porque aí a gente não gasta o nosso tempinho de meu Deus aqui fazendo a parte que eu já fiz, tá bom? Aqui eu já vou logo fazer com a tinta. Então eu vou começar com essa trincha, que ó, o tamanho dela, só pra você ter noção, é a trincha da Atlas, aquela de precisão, aquela que é branquinha. Quando você for comprar na loja, ela é bem branquinha, ela é muito branquinha e ela é bem, tá vendo, ó? Ó, ela é bem macia, tá bom? E tem vários tamanhos. Aqui você consegue ver o tamanho dela. Aqui no caso, essa é a 3 quartos. 3 quartos. E aproveitando que eu estou mostrando que aqui é o 3 quartos, quero te mostrar essas partes que compõem o pincel. Aqui a gente tem as cerdas, né, os pelos, depende da qualidade do pincel, depende da linha dele, porque a gente tem realmente pincéis que são de pelos humanos, até pelos de animais. Hoje não tanto, né? Mas aqueles pincéis mais antigos, né? E eles têm uns pelinhos mais especiais dependendo da pintura. Mas para o design de parede não é necessário esse tipo de pincéis. Você pode comprar essas trinchas em lojas de material de construção e materiais de pintura, tá? Esse pincel aqui, vou te dizer uma coisa, que é eu vou até mostrar aqui, ó, é o Pluma, tá até saindo, ó, Pluma Tech 50% de precisão. Ele vem com esse selo aqui, ó, Ele, pelo menos aqui por onde eu moro, ele tem épocas que ele é difícil de encontrar. Então anota aí, vou falar de novo. Pluma Tech 50% precisão. Este daqui é de 2 polegadas, ó, 2 polegadas, ó, 2 polegadas, e esse aqui é 3 quartos, tá? Então, por que eu tô te falando isso? Que às vezes é difícil de encontrar esse pincel aqui. A gente encontra mais essa trincha, ó, esse tipo de trincha aqui também serve para pintura acrílica e PVA, porém eu não gosto muito, por quê? Essa daqui, ela é melhor para o que a gente chama de pintura civil, né? Então é a pintura normal, você vai recortar no rodapé, né? no teto. Então assim, você pode até usar isso daqui, mesmo quando eu tenho que às vezes fazer esses recortes, eu gosto de usar o Pluma Tech da Atlas. Por quê? Porque ele tem um acabamento melhor. Eu sou chato com acabamento. Quem me conhece sabe que eu sou uma enjoância com acabamento. Então, você está no lugar certo. Se você quer fazer um negócio com acabamento, cola em mim, porque uma hora você vai me odiar, mas depois do resto da vida você vai me amar. Eu tenho certeza. Tá bom? E aí, a gente vai usar esses tipos de pincéis para o design de parede. Esse daqui, você só usa se você tiver e só para você ter uma experiência enjoada. Você fala, meu Deus, ainda bem que o Rodrigo falou, porque esse pincel não é muito bom, não dá um acabamento legal. Mas usa isso, ó. Tá bom? Pluma Tech.
E aí a gente usa, que é da Atlas. Esse aqui de 2 polegadas e esse daqui 3/4. Você pode comprar, eu gosto até de ter vários, porque aí você pode, dependendo de como for a área que você vai atuar, ou que você vai estar pintando, tudo, você pode ir trocando. Geralmente, às vezes eu começo com esse, daqui a pouco eu estou fazendo, até onde dá eu faço com esse, depois eu troco para esse, eu sempre, uma vez eu estava pintando, e aí eu estava usando, a área era de muito detalhezinho, e eu estava usando um pincel, deixa eu te mostrar, para depois você não dizer que eu estou enganando. Olha, era um pincel mais ou menos, sem brincadeira, era um pincel mais ou menos desse tamanho aqui, ó, tá vendo? E aí eu comecei a fazer a pintura ali, porque eu tinha que fazer com esse por causa do acabamento que eu queria dar, que era um volume, né, alguma coisa assim. Você acredita que eu passei a tarde inteira fazendo um negócio, e aí depois eu fui para uma área que era para eu ter ido com um pincel desse tamanho, eu não fui. Porque eu fui viajando na pintura, e aí, como eu tenho essa coisa da adaptação do pincel, do material, eu fui fazendo, quando eu fui ver, já estava de noite, eu estava naquele pedacinho de 30 por 30. Então não faça isso, tá bom? Atenta, fica mais atento na sua pintura. Porque às vezes eu fico viajando ali, ó, quando eu vou ver, já está de noite. Então, é bom ter mais de 2 pincéis. Eu vou usar aqui esse mais fininho, porque a nossa parede é uma micro parede, é uma paredinha. Eu vou usar aqui. Ó, vou usar o verde. Eu já mexi, tá? Quando a gente for usar, toda vez que for usar a tinta, você arruma pode ser, dependendo do potinho, pode ser até um cabinho de pincel, ou a gente pode comprar também os misturadores próprios de tinta, que são umas hastes assim, né, chatinhas, uns cabinhos, e aí vem vários furinhos que aí ajuda também na hora de misturar. Aqui eu não vou precisar misturar porque eu já misturei antes da live começar, porque a gente está no ar, a gente precisa ter uma pré-produção e a gente tem que ter tempo, tá? Ó, aqui eu peguei a tinta. Importante, toda vez que você for pegar a tinta no potinho ou na lata, ou de repente você... se tiver uma lata muito grande e você for usar pouco, não usa essa lata toda para você fazer as coisas. Pode colocar num potinho, que aí você fica mais confortável para você estar manuseando, tá bom? Molhou o pincel na tinta, sempre você passa a cerda. Tá vendo? Dá pra ver? Ó, sempre passa as cerdas, eu fiz assim que aí foca só o pincel. Aqui, ó, na borda da lata ou do potinho, para tirar o excesso, porque senão quando você colocar aqui, pode ser que escorra. Aí vai fazer uma melequinha, tá? Se você quiser também forrar o chão, né? Aqui eu não estou fazendo esse procedimento porque é uma parede pequena, é só uma demonstração. Mas essa parte a gente vai fazer uma outra live de cuidados que a gente tem que ter numa área de pintura, tá? Isso a gente vai fazer também uma live falando sobre isso. Vou olhar aqui, ó, deixa eu ver como que tá aqui. E aí eu vou seguir, aqui eu vou criar uma forma orgânica, só por causa do nosso tempo, tá bom? Ó, como que eu faço? Primeiro eu faço o contorno. Aqui eu fiz um contorno livre porque eu já sabia o que eu ia fazer, né? E eu quero que você também tenha surpresas. Tipo assim, olha, o que vai sair? Aí você fica olhando aí para ver o que vai sair no final. Ó, ó. Aí aqui a gente passa pincel, ó, passa a tinta. Ai, Rodrigo, tá ficando manchado. Senhora Rodrigues está falando que está ficando manchado. É porque a senhora Rodrigues está muito ansiosa. Ó. Pra quem não sabe quem é a senhora Rodrigues, assista a live. Que eu já postei aqui e já falei. Ó, aí o que eu faço? Muita gente, inclusive a senhora Rodrigues, é daquelas que passou uma demão,
Viu que manchou, ou seja, que está manchado, quer passar a segunda, terceira, quarta demão em cima, sem antes esperar secar. Cada demão a gente deixa a secagem para que a gente, quando for colocar a segunda demão, a terceira demão e às vezes até a quarta demão, a gente tenha um resultado melhor, tá? Não adianta ficar passando aqui, porque não vai dar jeito. Então esse pincel, ele dá um acabamento melhor, porém, mesmo assim ele não é mágico, né? Você tem que esperar secar. Eu vou usar agora este pincel, que é o pincel, não porque ele é mais largo, mas porque ele tem uma cerda mais dura, ó. E aí, eu vou molhar aqui na tinta, ó, molhei. Fiz a mesma coisa, ó, tirei o excesso, tá? Vou até molhar mais um pouquinho, ó. Tirei o excesso. E aí eu vou fazer uma figura, uma imagem dessa, uma figura dessa aqui embaixo. Ó. Aqui eu vou passando. Tá vendo como... Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Ó, vou tentar colocar menos tinta, porque aí eu acho que dá pra você enxergar. Ó, vou até fazer maior. Então, tá dando pra enxergar a diferença? Por favor. Jonathan, vê se dá pra ver a diferença. Oi, Camila. Gabriela também tá aí. Por favor, Jonathan, Camila, Gabriela. Vocês podem dizer pra mim se tá dando pra aparecer a diferença? Que aqui, tá vendo? Que arranha mais do que a parte de cima. Tá dando? José Cláudio, bem-vindo. A gente está fazendo aula prática de pincéis. Para quem chegou agora. José Cláudio, Camila, Gabriela. Ó. Tá vendo? O contorno a gente faz bonitinho para depois fazer, pra gente completar. Tá dando para vocês verem a diferença? Ó. Tá bem arranhado do que aqui? A questão não é, porque tá manchado igual, Rodrigo. Em cima tá manchado, embaixo tá manchado. Não é essa a pergunta que eu tô fazendo. É a pergunta que eu tô falando se tá arranhando, tá bom? Ó. Aqui em cima eu usei este pincel, que é o Plumatec 50% mais precisão. Aqui em cima. Esse aqui embaixo é essa trixa comum que a gente compra para tinta de parede. Porém, esta tinta, esse pincel, você fala, mas esse pincel então não é bom? Não estou dizendo que ele não é bom. Estou dizendo que eu não indico para o design de parede. Tá bem? Este eu indico. Este eu não indico. Por quê? Porque esse aqui você ganha mais tempo. Esse daqui você vai ter que fazer mais vezes, mais demãos, para você conseguir realmente dar um acabamento melhor. Entende? Entendeu a diferença? Não é que não é bom. Às vezes você tem esse daí em casa, você quer fazer, você não vai como gastar dinheiro agora. E aí você quer fazer? Beleza, pode usar esse daqui, mas daí você vai ver... É até legal você usar, que quando você comprar um desses, você vai falar assim, pai, por que eu não fiz isso antes? Tá bom? Ó, vamos lá. Vou pegar a tinta aqui de novo. Já deu tempo de secar. Eu vou dar outra demão. Deu tempo de secar aqui por quê? Porque é uma área pequena. Bom, e tá ventando também. Mas na sua casa, às vezes na parede demora um pouquinho mais. E evita também ficar colocando muita tinta. Vou colocar muita tinta para cobrir logo. Não, para de bobeira. Aqui, ó. Eu gosto de fazer primeiro contorno. Primeiro contorno. Aqui. Primeiro. E depois eu faço dentro. Tá bom? Aí agora eu vou fazer com o outro pincel. E este pincel aqui,
Eu peguei até de propósito ele bem usado, por quê? Porque às vezes a gente tem esses pincéis em casa e aí você acaba achando que esse pincel ou serve, e aí eu falo que não serve para o design de parede, ou às vezes você acha que não serve. Então assim, vai depender do que você está podendo hoje. Se você pode comprar um pincel, ou achou também, porque eu já falei que tem uma dificuldade para a gente achar esse Plumatec. Então assim, se você tiver facilidade, você compra um Plumatec 50% precisão. Se não, aí você compra esse daqui mesmo, ou se você já tiver em casa, você utiliza. Deixar de fazer o design de parede, você não vai deixar. Tá bom? Ó. Aí você pode perguntar, Rodrigo, tem que fazer o mesmo movimento aqui o mesmo movimento que eu fiz embaixo? Não precisa, tá bom? Por isso até que eu gosto de usar o pincel. O computador começou a falar. Gente, o computador tá cantando aqui, ó. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. O computador reconheceu isso, gente. Ai, Brasil, que mereço. E nem amarelo tem aqui. Esse computador tá doido. Ó. Negócio de inteligência artificial, é isso. Aqui, ó. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai passar. E não precisa passar na mesma direção, porque cada demão ele vai cobrindo, tá bom? Se vocês já tiverem alguma dúvida, quiserem já perguntar aqui nos comentários, eu estou vendo os comentários subindo, vocês podem me perguntar, tá bom? Camilo, José Cláudio, Jonathan, Gabriela. Gabriela tá aí, Gabriela? Com a sua mãe? Ó, aqui a gente tem... Não tem segredo aqui, é só entre demãos. Vai dar mais uma demão, vai dar outra e vai estar tudo ok, tá? Este pincel, ó, que é um pincel chato, menorzinho, para você dar acabamento e tudo. Olha, vou levar os bloqueios. Tá focando. Você pode usar também, dependendo da área. Claro, se você for fazer alguma coisa maior, uma área mais... tenha mais área para pintar, eu não consigo pegar um pincel tão pequeno porque você vai ficar toda a vida, tá bom? E esse daqui também, ó, que é o de cabo amarelo, eu não gosto de usar muito para parede não, tá? Porque ele faz a mesma coisa desse daqui, ó. Porque as cerdas, aí você pergunta, por que as cerdas, por que dá esse aspecto de arranhado? Porque são cerdas sintéticas, né? E são cerdas mais grossas. Elas não são realmente para dar esse acabamento. Esse pincel aqui, geralmente, eu uso até para pintar tecido, para pintar alguma parede que tenha relevo. Aí, assim, é texturada. Então, essas cerdas, né? Esses pincéis de cabo amarelo, eles são bons por quê? Porque eles são mais rígidos, mais durinhos. Então, a gente precisa fazer força. Se você colocar um pincel muito molinho, às vezes não funciona. Então, vai sempre depender da superfície que você está fazendo. Como a gente está fazendo numa parede lisa, né, o nosso simulador que é uma parede lisa, neste fundo aqui, de parede lisa, ele não funciona tão bem. Tá? Mas eu só tenho esse em casa, Rodrigo. Isso não é desculpa para você não fazer o design de parede. Você faz o design de parede e depois você compra a tinta. Quem é mãe pede no Dia das Mães, quem é pai pede um estojo de pincéis no Dia dos Pais e quem é criança no Dia das Crianças. E quem é adulto, que não tem dia de adulto porque deveria ter um dia de adulto, porque tem dia dos pais e da mãe que são adultos, nem todos são adultos. Mas eu também não tenho filho e não tem meu dia, só aniversário. Meu aniversário é lá em outubro, dia 22 de outubro, então tá longe. Quem quiser dar um presente sem comemoração pode dar, olha, eu vou te dar um presente para dar um entusiasmo aí na sua nova fase de designer de parede. Aí você pode jogar um charme, joga um cabelo, Camila pede... cabelo não, Gabi que tá pintando. Gabi já pede pra sua mãe aí, olha, mãe, me dá um pouco de pincel. Camila vai me matar.
Porque eu já falei com o Gabriela, pede sua mãe pra comprar post. Agora o Gabriela, pede sua mãe pra comprar pincel. Não me mata, Camila, pelo amor de Deus. Ó. E aí você faz. Investe em Gabi. Pode investir em Gabi. Gabi tá pintando bem. Ó. Aposta tudo em Gabi. Camila tá falando que não entra mais na loja que tem pincel. Toda vez que eu vou, quando eu ia com a minha mãe ou meu pai comprar alguma coisa pra obra, eu sempre comprava pincel. E eu ganhei, né? Eu ganhei um estojo desses aqui, ó. Eu ganhei vários pincéis que veio um estojo enorme assim, lá de Miami, meu bem. Então, eu sou desses. Ó. Quem quiser me dar pincel, pede aqui no direct meu endereço que eu mando de correio. Ai. Tô brincando, tá? Mas esse bilhete é verdadeiro. Ó. Aqui, tá vendo? Eu posso dar esse acabamento. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou dar pinceladas de cima para baixo com a mesma quantidade. Não vou recarregar o pincel para você ver aí a diferença realmente de textura que essas cerdas dão. Ó, esse pincel amarelo. Ó, ele dá esse efeito. Esse mais durinho, que é essa trincha. Ó. Vamos lá. Aqui, ó. Lembrando que esse pincel já é um pincel antigo, tá? Então por isso que eu peguei esse pincel para te mostrar aqui. Mesmo pincel antigo na sua casa, às vezes não dá certo. Se você comprar um novo desse, ele vai até pintar melhor do que esse daqui. Porém, ele vai arranhar também por causa das cerdas que são mais grossinhas. Sim, Camila, eu sou chiquérrima, né? Ai, Brasil. Ó, Brasil Beverly Hills. E esse daqui é o do 50% de acabamento, ó. Mesmo, tá vendo? Aqui eu coloquei pouca tinta. Mesmo você colocando com pouca tinta, você consegue ver as nervuras, olha. Não vai. Ó, vou colocar o outro lado que tem mais tinta. Olha como ele completa. Tá vendo a diferença? Você está batendo a luz. Ó, assim, ó. Você viu? Vou até fazer outra para você ver. Ó. Aqui. Ele vem, ó. Tá? A ideia aqui não é eu mostrar para você que ele vem até com a tinta aqui em cima, aqui embaixo não. É mostrar esse acabamento. Você vê que até a linha aqui fica retinha, olha. Tá vendo? Eu fiz um e o outro aqui do lado, ó. Fica até certinho. Então esse pincel eu recomendo. Agora eu quero mostrar aqui para você o pincel redondo, que foi o pincel que eu disse que ia falar no final, porque é o pincel que salva a minha vida. Ainda bem que você, Camila, chegou agora e também Gabi chegou agora, porque eu quero que vocês conheçam esse pincel na prática. Aqui, ó, esse pincel redondo. Eu vou fazer com esse pincel mais grosso, que esse aqui é o número 20. Então, ó, esse pincel é o pincel da Tigre, série 171, número 20. Mas eu tenho um monte dele, tá? Ó, tem vários. Tem 10, 12, 14. Esse daqui é o 20. Eu vou fazer o 20 porque ele é mais... ele é bem mais larguinho. Então fica melhor para eu mostrar e você enxergar aí na sua casa. O que eu faço? Deixa eu mostrar aqui, porque depois vocês vão me bater. Eu molho, olha o meu potinho. Eu molho. Primeiro, essa tinta que eu coloquei aqui dentro é uma tinta que eu não diluí. Ó, ela tá bem grossa, tá vendo? Não sei se ela vai cair um pouquinho, ó. Meu Deus. Sujei. Ela é bem grossa.
Se eu for usar nesta espessura a tinta, aqui nesse canto, ó, digamos que eu vou acompanhar o que a gente fez na aula passada, vou fazer uma folha. Ó. Tá vendo que às vezes ele não escorrega bem? Ó. Tá vendo? Aqui que ele não completou muito bem. Ó, vocês vão me falando aí se dá pra ver ou não. Ó. Por que tem essas falhas? Porque a tinta está mais grossa. Então ela não escorrega tanto, ela não desliza tanto, com tanta facilidade quando ela está mais diluída. Então o que eu vou fazer? Não vou diluir o potinho todo, tá? Porque é só para demonstração. Eu vou pegar um pouco aqui no pincel, vou colocar na tampinha, aqui, vou pegar um pouco de água, eu tô molhando assim, molhei o pincel lá dentro e estou misturando aqui, tá? Porque não dá para segurar com as duas mãos. Mas é isso que eu estou fazendo. Estou colocando um pouquinho de água aqui dentro, olha. Dá para ver? Será? Ó, tá vendo que ela tá mais molinha? Ó a tinta, ó. Que tá mais molinha. Vou até colocar mais um pouco. Só para você. Aí, este ponto aqui não é um ponto aguado, tá? Isso é importante você saber. Para contorno, não é aguado, porque senão ela vai escorrer. Aqui, ó. Deixa eu tentar fazer uma aguada aqui para você ver o que acontece. Ó. Calma aí. Estou colocando bastante água, tá? Estou colocando bastante água porque ela fica bem aguada e aí você vê como que é a aplicação na parede. Deixa eu ver lá, aqui eu falei aqui em cima. Ó, você vai fazendo primeiro que ela não cobre tão bem, tá vendo? Ela fica bem aguada. E quando você vai fazendo o contorno, aqui ó, tá vendo que aqui não fica toda por igual? Claro que você vai ter que fazer outras demãos. Mas se você não tiver esse cuidado de fazer aqui com a diluição correta, ela vai ficar com essas bolsinhas de tinta aqui. Quando você for fazer a pintura, ela vai acontecer isso daqui, ó. Ela vai escorrer. Tá vendo? Aqui escorrendo. Então, isso por que acontece? Porque você está usando a tinta muito diluída. E não é para ser muito diluída. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um pouquinho de tinta a mais aqui. Tinta pura. Ó. Vou mexendo. Se você for usar bastante tinta para fazer contorno, eu aconselho você sempre ter já um potinho, que aí você já tem uma quantidade boa, você já sabe qual é a espessura da tinta, para ela ficar boa e deslizar no pincel quando ele estiver com contato na parede. Ó. Vamos aproveitar esse círculo aqui, ó. Já que tem esse escorrendo aqui. Aqui a gente vai passando. Você pode completar, que às vezes eu já gosto de aqui escorrendo, tá vendo? Deixei aqui para você ver se fizer muito mole. Quando é figuras pequenas, eu até uso esse pincel mesmo para fazer. Tipo, esse tipo de folha, que eu quero dar um acabamento diferente, eu posso fazer. E quando eu quero fazer um contorno, digamos que eu vou fazer um contorno aqui, vou até fazer um contorno orgânico, ó, passando por cima. Ó. Eu passo de novo.
Então, se você puder comprar esse pincel, você compra, não deixa de comprar. Esse pincel foi aquele pincel que eu contei já também numa live, que eu queria saber qual era esse pincel. Um artista lá de São Paulo, eu liguei, pedi para ele me falar, ele não me falou, mas eu descobri. E tô falando pra você, viu? Sabe por quê? Porque eu sou um menino bom. Tá? Ó. Porque eu quero que você aprenda, eu quero que você saiba desses atalhos, porque você gasta menos tempo. Eu já gastei esse tempo pra você, criatura. Ó. Aqui você pode. Aqui tá grossão, sempre que eu quero fazer pra você ver aí da sua casa. Você pode usar o fininho, tá bom? E aqui também a área pequena. Numa parede você pode fazer vários outros. Ó, aqui eu vou fazer um contorno certinho. Como se eu tivesse querendo completar esse desenho. E aí eu completo com o contorno. Que é ruim de lado, porque às vezes eu não vou ficar na frente de lojinha C. Eu não posso ficar na sua frente. Ah, e mesmo que você esteja contornando e, né, a espessura da tinta, né, a diluição seja essa, você tem que passar mais de uma demão, tá bom? Não é porque você deixou ela mais grossinha que é só uma demão que você vai dar, não. Deixa secar e aí sim você faz a aplicação da segunda demão. Não completou tudo pretinho? Você faz a terceira demão. Às vezes, dependendo do acabamento que eu quero, eu dou até a quarta demão, tá? Tem a gente tem que ter esse cuidado com o acabamento, porque senão não rola, embola. Deixa eu limpar aqui. E aí, você pode dizer, a senhora Rodrigues assoprou aqui no ouvido. Ah, mas tudo bem, tudo bacana, mas tem alguma outra... Porque aqui eu te mostrei a tinta no ponto errado. E qual é o uso errado do pincel? Estou limpando o pincel aqui, ó. Limpei o pincel. Ah, vou até fazer nesse outro, que geralmente acontece nas trinchas. Ó, a trincha tá suja. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou lavar aqui no potinho. Tá bom? Ó, esse potinho. Eu coloquei no potinho transparente para vocês verem a cor da tinta, da água sujando. Aí eu peguei um paninho e vou secar. Nisso que eu seco, se você não secar bem, nessa parte aqui, ó, vai sempre aqui junto, vamos dizer assim, na divisão aqui entre o pelinho, aqui sempre vai ficar um acúmulo de água. Então, é importante que você seque bem o pincel para você reutilizar. Eu vou propositalmente não secar bem, tá? Vou secar aqui só na ponta. E quando eu for usar o pincel, já vou usar o vermelho, porque eu tenho vermelho aqui bem. Então tem que deixar colorido. Ó. Quando eu for usar, aqui tá vermelho, o pincel, e ele não tiver seco direito, quando eu for pintar, vai acontecer isso. Tá vendo? Escorre. Por quê? Quando eu apertei, a água que estava aqui desceu. E aí encontrou com a tinta e aí ela não suporta, ela acaba escorrendo. Então vai fazer bagunça na sua pintura. Ó. Tá vendo? Você pinta, mas ela vai escorrer. Então evite deixar o pincel úmido. Seque. Ah, Rodrigo, posso usar o secador para secar o pincel? Não, porque isso daqui é sintético. E aí vai fazer, sabe o quê? Vai enrugar, vai queimar, vai negociar o pelinho todo. Não faça isso, porque eu já fiz.
Uma vez eu tava querendo adiantar um negócio que eu tava pintando. Aí eu fui e fiz esse negócio que eu tô falando pra fazer, de secar com secador. E aí aconteceu isso no meu pincel, quer ver? Eu acho que eu tenho um pincel aqui que aconteceu isso. Ai, Jesus. Isso é coisa da ansiedade. Não seja ansioso, não seja ansiosa. Tenha calma, tenha bom ânimo. Não tô achando o pincel, acho que eu já até acabei com o pincel. Ah, tá aqui. Ó, eu não sei se vai dar pra você ver. Ó, deixa eu sair da reta, do foco. Aqui, ó. Tá vendo esse pincel? Ó o que aconteceu. Eu queimei o pincel inteiro. Inteiro. Por quê? Ó, vou girar. Tá vendo? Isso tudo é queimado. Porque eu sequei com o secador. Então você não seca o secador, tá? Inclusive, só pra te dizer que eu estraguei um daqueles tojos de Miami que eu comi. Tá? Bem-vinda, Mariana. Agora que você chegou, Mariana, precisa pintar. Depois você assiste o restante da live para você aprender a pintar. Quando eu for aí em Cordeiro, eu quero ver uma parede pintada, hein? E ainda vou colocar aqui no Paredes a Cores. Mariana aprendeu no dia da live dos pincéis. Tá, Mariana? Doutora Mariana Guida. Ó. Vamos usar o vermelho. Aqui, a gente pode usar tanto como acabamento que a gente queira dar. E aí eu sempre boto pouca tinta. E aí depois eu vou fazendo a sobreposição para não escorrer, tá? Esse é o modo certo, este é o modo errado. Porque aqui eu não tinha secado o pincel completamente. E aqui eu sequei o pincel completamente. Ah, Rodrigo, eu não vou pintar mais, vou deixar para depois eu lavar o pincel. Não faça isso porque o pincel vai ficar duro, porque a tinta vai secar e vai estragar o seu pincel, tá bom? E aí, ó, Gabriel, não deixe seus pincéis com tinta, tá bom? Porque senão sua mãe não vai comprar mais pincel para você. E aí, como que eu vou pedir aqui para ela comprar escudo para você? Agora, a gente tem vários pincéis, a maioria, acho que hoje é muito difícil a gente encontrar pincel que tenha o cabo de madeira. Antigamente os cabos eram de madeira. Então, quando a gente deixava para secar, a gente sempre deixava assim, porque senão a água descia e apodrecia essa parte aqui da madeira, tá bom? Aquele madeira até aqui, aqui mais ou menos aqui nessa altura tem um pelinho e a gente tem essa parte de metal, a virola, para a gente unir tanto uma parte com a outra, nessa cinta, essa virola, então, cada um chama de um jeito. Mas, hoje em dia, esses cabinhos são de plástico, então a gente não corre tanto esse risco. Porém, o que você tem que fazer? Lavou o pincel, secou, tirou o excesso, não seca com secador, sempre guarda ele assim, olha, em pezinho, deixa ele em pezinho um pouquinho. Se você tiver um lugarzinho para pendurar, pode, a gente tem uns coisas de... um suporte para secar pincel, que é muito bom. Você pode deixar ele em pezinho, porque aí a água escorre para cá. Tá bom? Que até a tinta que tiver, ó, isso aqui eu até trouxe para você ver. Tá vendo que aqui tá com a mancha... Deixa eu sair daqui porque ele foca no pincel. Ó, tá vendo que tá com a mancha verde? Então, que aqui ficou um pouco de tinta e aí desceu, ele manchou, tá? Trouxe para você ver as coisas que podem acontecer. Ah, estragou o pincel? Não estragou. Mas isso aqui é para você ver que acontece, não é bom deixar acontecer, porque ele vai acumulando, como eu disse, o pincel tá todo duro. Não tem como você fazer. Então, terminou a pintura, você guarda os pincéis que você não usou e os que você usou, você lava bem. Ah, pode lavar com algum produto específico. Se for pincel à base d'água, é com água. Então, sempre olha lá no rótulo da lata, né, qual é a recomendação. Quando é base sintética, aí você tem que fazer com o solvente, o água raiz, para você tirar. Mas aqui no nosso caso, geralmente a gente usa a base d'água, né? Até por causa do cheiro e tudo. Então,
com água, sabão, pode ser sabão neutro ou detergente neutro, você lava direitinho, pode passar até uma escovinha. Se for passar uma escovinha de roupa ou aquela menorzinha de unha, nunca passe da cerda para cima, e sim do cabo para baixo, tá? Sempre assim, ó. Você pode até fazer assim, esse movimento, ó. Aí você vai penteando o cabelinho do pincel, tá bom? Fazer um moicano nele, ó. Assim, tá? Isso faz com que você tenha o seu pincel mais tempo, ok? Ok, lá? E recapitulando, porque, meu senhor, passa muito rápido essa 1 horinha aqui do Instagram. A gente vai ter, eu vou ter que mandar um negócio lá para o Instagram para aumentar essa hora da nossa live. Então, recapitulando, a gente usou trincha para essa pintura, porque a gente falou da trincha, e principalmente essa de cerdas Plumatec, que são cerdas branquinhas, tá? A gente falou também dos pincéis redondos, que eu super, hiper, mega indico para você comprar. Compre pincéis redondos. E a gente tem os pincéis chatos também, para áreas menorzinhas, tá vendo? São esses pincéisinhos assim, ó. Aí você vê se foca. Ui, vou sair assim aqui e foca. Tá bom? Esses são os pincéis que a gente usa na base do design de parede. Ah, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho muito material, porque eu não tenho. Para de reclamar, para de falar que não tem, porque você tem sim. Primeiro, você já tem bom gosto, porque se você está aqui é porque você tem bom gosto, tá bom? Você já é selecionada porque você está aqui. Então, não tenha medo de ir para sua parede, enfrenta a sua parede branca e depois você posta, me marca, porque eu quero mostrar aqui no Paredes a Cores a sua parede, o seu design, tá? Aqui eu quero, claro, porque você acha que as coisas também são assim, a moda entrega e vai? Não. Eu quero pedir para você usar também um pouco dos pincéis que você tem aí na sua casa. Essa é uma ação prática. Muito obrigado, José Cláudio. Sim, é de ouro, sabe por quê, José Cláudio? Porque o que eu estou falando para você é algo que, assim, eu experimentei, eu sei que dá certo, eu sei que dá errado. Então, assim, eu estou facilitando este momento, porque às vezes tem pessoas que no caminho elas desistem em relação a, porque a gente tem o caminho e o lugar onde a gente quer chegar. Nesse trajeto do caminho, muitas vezes as pessoas desistem. Por que elas desistem? Elas desistem porque encontrou algum obstáculo. E às vezes esse obstáculo é um pincel errado. É um pincel que não conseguiu resolver na hora ali. Falar, não consegui fazer porque o acabamento não ficou tão bom quanto esperado. Então, eu quero te dizer, todas essas dicas, como o José Cláudio aqui percebeu, sim, são dicas de ouro. Aproveite, manda para quem você acha que precisa desse conteúdo. Por quê? Porque a gente está aqui para facilitar a vida, não só a nossa, mas de todos aqueles que a gente sabe que gostam de design de parede, aqueles que realmente se interessam por este assunto, por esta área e, claro, quer estar na tendência, quer estar no que está acontecendo agora no design de parede, no design de interiores, na arquitetura, na decoração. A gente está aqui fazendo com que as coisas aconteçam aí na sua casa, para que você realmente tenha esse desejo de fazer e acontecer. Tá bom? A Camila falou que amanhã vai procurar os pincéis redondos. Vai, Camila. Ó, leva a Gabriela. Gabriela, não fica em casa não, hein? Você vai com ela. Tá bom? Então esse é o que essa ideia que eu te sugiro. Pega os pincéis que você tem, pega as tintas que você tem aí e vai passando no papel mesmo. Não precisa nem preparar igual eu fiz aqui, que é nosso simulador de parede. Você nem precisa, mas pelo menos só para você ir testando. Pega o seu papel, pega os pincéis que você tem aí e teste, faça teste, porque isso é muito importante. Esse treino, esse experimentar de materiais
Isso é muito diferente quando você começa a fazer isso, depois você vai aplicar na sua parede. Muito obrigado, José Cláudio, muito obrigado, Camila, Gabriela, Alice, Jonathan, Mariana, todos que estiveram ao vivo na live. E aproveitem essas dicas e, claro, sempre aqui no Paredes a Cores a gente vai se encontrar, porque a gente quer realmente que as coisas aconteçam da melhor forma possível e, claro, com a beleza de ser um design de parede bem feito e feito por você. Muito obrigado a todos e a gente se encontra nas paredes da vida. E aquelas que não tem cor, a gente bota cor, tá bom? Olha, muito obrigado. A gente se encontra nos stories, se encontramos aqui no feed e também nas nossas lives.